Irachai Macei, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 BPO. Hoje o papo é sobre alta performance. Vem comigo, empreendedor. Dá um F5 que atualiza, galera. Seja muito bem-vindo, muito boa noite para você que nos ouve hoje. Quero aproveitar e desejar que essa palestra de hoje, né, essa conversa de hoje, venha fazer total sentido para você e venha ter um impacto não só na sua empresa, na sua pessoa, né, na sua família. Quando a gente fala sobre alta performance, eu acho... Não, eu tenho certeza, vou corrigir. Tenho certeza que performar é de dentro para fora. Então, eu quero que você pense sobre isso antes da gente conversar por aqui, eu apresentar quem eu trouxe para você, porque eu trago conteúdo de qualidade por aqui. Falando nisso, se inscreve no canal, ajuda a gente, pega esse link, copia, manda para o seu amigo empreendedor, que vai fazer todo sentido para ele, tá bom? Quero hoje convidar aqui para entrar agora em cena ela que é advogada de formação, já foi concursada, hoje é empreendedora, tem o seu negócio há 6 anos. Ela atende hoje a metodologia da Dale Carnegie e ela vai falar sobre isso mais profundamente. Apresentadora de alto impacto, formadora, instrutora, Master Train. E eu estou falando de uma pessoa que é mãe e é apaixonada pela sua liberdade. Eu estou falando hoje de Monique Arrial. Seja bem-vinda. Boa noite, Karina. Obrigada pelo convite de estar aqui com você, com os empreendedores que assistem o programa. É um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho, né, da carreira, da caminhada como empreendedores, de como a gente pode, de fato, ter alta performance, não só no trabalho, mas na vida. Então, um prazer poder estar aqui com vocês. Ah, que ótimo. Bom, já conversamos algumas coisas, né, Monique? Verdade. Já nos conhecemos um pouco melhor. E, assim, eu até fiquei assustada. Advogada, né? Ex-concursada. Vai explicando aí pra gente, né, como você escolheu a sua profissão, né? O que fez você declinar no concurso. E daí a gente vai começar um pouquinho a falar sobre carreira. Maravilha, Karina. Primeiro, obrigada pela pergunta, porque me dá uma oportunidade também de gerar uma conexão com o empreendedor, para ele entender, né, assim, como assim, né, essa vida... a pessoa busca primeiro uma estabilidade dentro de um concurso público e agora está empreendendo. Então, para a gente entender como é que veio essa caminhada, a minha escolha por ser advogada tinha muito a ver com eu entender que as pessoas tinham direitos que elas não conseguiam acessar. E quando eu falo de liberdade, você trouxe isso, né? A questão de que a liberdade é uma coisa que para mim é importante. É assim, você só tem liberdade se você pode fazer boas escolhas. Então, saber os seus direitos também é uma forma de você poder fazer boas escolhas e ter mais liberdade. Então, um pouco isso era a ideia na época. Vim, trabalhei, fiz a faculdade de Direito, fiz um concurso público muito por influência familiar, nesse contexto de ter uma estabilidade, né, de poder ter um desenvolvimento. E, de fato, não posso reclamar do meu período como concursada. Trabalhei numa empresa lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha. Então, durante 14 anos eu trabalhei como advogada dentro de uma empresa e esse ambiente corporativo me ensinou muito do como conviver com as pessoas, pessoas que estão ali numa mesma condição que você, hoje estão suas líderes, amanhã estão suas colaboradoras, né, os seus liderados, e isso é dinâmico, então como você lidar com esse ambiente. E foi muito, muito desafiador também. Porque também é um ambiente em que você não tem como premiar, você não tem como punir, né? Que é o que a gente normalmente associa com uma chefia, com uma liderança. Sim. Então, essa foi a minha caminhada aí dentro do direito, bem do ambiente corporativo, tá? Quando começou a fazer uns 10 anos mais ou menos que eu estava na empresa, eu comecei a pensar assim...
Tá, e agora? Onde eu posso expandir, né? Eu tava na época, acho que com uns 35, 36 anos. E aí eu comecei a pensar, tá, mas eu não quero morrer aqui do mesmo jeito que eu estava aos meus 26, 27, 28 anos. Não posso fazer isso. E O daí? que mais eu tenho para oferecer para o mundo? E aí eu comecei a procurar, o que eu posso fazer mais, enfim. E enquanto isso, eu pensei assim, bom, mas eu preciso me qualificar. Porque se eu quero fazer algo diferente do que eu faço, ou se eu quero um resultado diferente do que eu tenho hoje, eu preciso me qualificar mais. Então, eu fui buscar um treinamento. Para quê? Para melhorar a forma com que eu me relacionava com as pessoas, para melhorar... Porque eu era um pouco patrola, assim, eu ia arrastando as pessoas. Eu conheço bem esse perfil. Então, acho que eu tive um pouquinho desse perfil com ele, vai. Então, eu era assim. E aí, eu precisava lidar com isso e liderar em ambientes diferentes daqueles que eu estava acostumada. Lidar com a gestão emocional de você, de repente, num ambiente privado, se você não tem um resultado, o seu emprego está em risco. Então, né? Ou a sua empresa está em risco. Então, esse olhar, assim, como que eu lido com isso? E aí, eu acabei indo fazer um Dale Carnegie Course, que é um dos treinamentos da Dale Carnegie, o mais clássico deles. E durante o treinamento, se abriu uma oportunidade para eu fazer parte da equipe. O pessoal me viu durante o desenvolvimento, achou que eu tinha valores próximos do da empresa e vieram falar comigo. E aí, a gente começou uma construção, assim. E isso foi o que me impulsionou para empreender. A gente sabe que a Dale Carnegie tem várias modalidades, né, Monique? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas modalidades, porque quando a gente fala sobre um treinamento de alta performance, dá uma impressão que é uma coisa só, que é um período curto e que acabou, né? E eu acho não, tem essa sensação de certeza mesmo, que eles trazem esse treinamento numa crescente, né? Conforme a altura onde eu estou. Aí eles vão identificando isso e vão trazendo isso no processo. Bem importante você ter feito essa pergunta, Karina, porque ela tem todo um conceito por trás, né? Assim, a gente está muito acostumado a ver programa pronto. Isso. Que as pessoas acham assim, eu vou lá um final de semana, ou eu vou lá, né? 3 dias. 3 dias, ou uma semana inteira, e agora, uau, eu sou empreendedor. Ou eu sou líder. Que bom que fosse assim. Mas a realidade que a gente vê não é isso, né? Então, e a Dale Carnegie procura trabalhar o quê? Toda e qualquer habilidade, toda e qualquer mentalidade que nós precisamos ir alterando ao longo do tempo para a gente avançar para o próximo passo. Então, a gente trabalha programas diferentes. Vamos lá. Se eu sou um vendedor... Ok. Tá. Eu preciso ter uma mentalidade de autonomia, eu preciso ter uma mentalidade de buscar novas oportunidades, de me conectar com as pessoas e preciso ter a habilidade de fazer isso. Então, talvez eu precise de um treinamento de vendas para me ajudar a orientar processos, porque normalmente os vendedores que eu conheço não são muito de seguir processo, né? A maioria. Então, talvez eu precise de um treinamento de vendas para me organizar nessa ponta. Ou não, eu estou começando a vender, eu tenho essa mentalidade, mas eu não tenho a habilidade quando eu chego num lugar. Como que eu falo com as pessoas? Por onde que eu começo? Senão eu acabo circulando sempre nos mesmos ambientes, ou eu não faço relacionamento com as pessoas onde eu vou. E aí, o Dale Carnegie Course pode me apoiar nesse sentido. Então, conforme a habilidade que eu quero desenvolver, a Dale Carnegie tem um programa que é recomendado para você. Então, vou dar alguns exemplos de programas que a gente tem em turmas abertas aqui em Curitiba e em vários lugares do Brasil. O grupo de franquias ao qual a gente está ligado aqui em Curitiba, ele atende 14 estados do Brasil. E fora os nossos ainda tem, né, a franquias da Dale Carnegie aí no Brasil todo. Mas programas abertos, então. A gente tem o Dale Carnegie Course, que é o treinamento clássico, mais abrangente. Então, áreas como relações humanas, comunicação, liderança, gestão emocional e autoconfiança estão dentro desse programa. Depois, a gente tem um programa de apresentações de alto impacto, que é o meu xodozinho, né? Que é o programa... Sempre tem o nosso, né? É o meu xodozinho, eu digo, porque assim... Toda liderança, ela se expressa através da comunicação. Eu costumo dizer que as pessoas pecam na vida porque elas não se comunicam.
Isso é verdade. Você tem toda a razão. Então, como a gente qualificar a nossa comunicação? E o treinamento de apresentações de alto impacto, ele te permite isso. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que comunicação é só o que eu falo. E isso não podia estar mais longe da realidade. Quando você entra num ambiente, em algum lugar, você já está se comunicando. Então, tanto que, vou até abrir um parênteses aqui bem grande. Quando nós somos duas mulheres altas, né? É até impossível as pessoas não perceberem quando a gente entra no ambiente. Mas conforme você entra no ambiente, tudo isso muda, né? Porque eu já entrei em lugares que eu simplesmente entrei, estava vestida, né, com um terninho ou alguma coisa nesse sentido, um pouco mais formal, um pouco mais maquiada, o cabelo, ou alguma coisa assim. E as pessoas, eu tive uma impressão de você assim, né? Então, a gente cria essa impressão também com o nosso corpo, né, com a nossa postura. Perfeito. O Dale Carnegie costuma dizer assim, a gente é visto, percebido pelas pessoas de 3 formas, né? Uma primeira é a imagem, é aquilo que elas veem. Depois é aquilo que você diz. E depois o como você diz. Isso. Não necessariamente nesta ordem, mas são essas nuances pelas quais a gente é percebida pelas pessoas. Então, o treinamento de apresentações de alto impacto, ele trabalha justamente isso. Não só a escolha das palavras e do como eu vou falar, mas também toda essa questão visual e a gente entender o impacto disso para a transmissão de uma mensagem. É isso aí. Depois a gente ainda tem programas de liderança, aí tem uns 2 programas de liderança. Um para os gestores que, de repente, têm equipe, estão começando a fazer um processo de delegação, precisam trabalhar mais forte isso de desenvolver as pessoas da equipe, focar em estabelecer desempenho, né, de padrão de atendimento, como dar um bom feedback, para você... Porque isso são habilidades que um líder precisa ter. Então, a gente tem um treinamento que é a liderança... A gente chama assim, pare de fazer e comece a liderar, né? Boa. E depois a gente tem um outro programa de liderança que daí está focado mais na questão mais estratégica, né? De você ter um propósito geral da empresa, você trabalhar planejamento e inovação dentro do teu ambiente, trazer mais essa coisa mais ampla de uma gestão, mais alta gestão, assim, mais o estratégico da coisa. Então, tem esse outro programa. Aí a gente tem programa de vendas, a gente tem programa de negociação, né, para habilidades de como eu negociar. Tipo quebrar objeções, assim, mais ou menos nesse sentido? Essa tua questão, ela é muito comum. O pessoal fala assim, isso é negociação? Isso é vendas. É vendas. Então, dentro do processo de vendas, a gente tem essa questão do como quebrar as objeções, né? E sabe que agora você falou e eu me lembrei. Eu assisti uma postagem de alguém, eu não vou lembrar de quem foi agora. Era uma mulher. E ela dizia assim, as pessoas têm a impressão de que o bom vendedor é aquele que quebra objeções. E ela disse, não, o bom vendedor é aquele que nem sequer tem objeções. Porque ele vendeu tão bem a ideia, a pessoa aderiu tanto àquilo que está sendo falado, aquele produto, aquele serviço está sendo oferecido, que já comprou, nem teve objeção. Verdade. Né? Eu achei interessante. Recentemente, eu vi um vídeo essa semana, é um vídeo americano, e o rapaz tem a obrigação, claro, ele vive disso. Sabe aqueles globinhos que você vira para baixo, vira para cima e é uma casinha que cai neve? Sei. É muito comum isso nos Estados Unidos, por ser uma região que neva e tal, né? E ele foi até a casa, bateu na porta, a gente viu que era aquele vendedor porta a porta. Ele bateu na porta e falou assim, olá, bom dia, tudo bem? Daí, a hora que ele tirou para mostrar para um senhor já de idade, ele falou assim, não, eu nem quero ouvir, eu não quero essas tranqueiras, né? Daí ele falou assim, não, o senhor não ouviu ainda o que eu ia falar sobre o produto que eu ia te apresentar, né? Ele falou assim, tá, e o que você tem para falar sobre isso? Daí ele falou assim, nós estamos na região, daí fala o nome da região, né? Aqui neva, correto? Daí o senhor, sim, aqui neva. Daí ele disse assim, o senhor não tem essa memória da sua infância? Quando o senhor fazia, vocês podem aqui? Daí ele começou a trazer a memória efetiva, né? E o senhor falou bem assim, verdade, teve um ano, e no ano tal, que eu e meu irmão fizemos assim, e daí nós acabamos com muitas árvores aqui, porque nós fizemos assim, e daí começou a explicar daquele boneco que vai, a cenourinha e tal, né? Nós quebramos alguns ramos de árvores e tal. Aí ele construiu a história e o rapaz aproveitou. E o rapaz disse assim, por que o senhor não compra, então, para o senhor ter essa memória? Toda vez que o senhor lembrar, o senhor vai lembrar da sua infância. Daí ele falou assim, e de repente o senhor leva um para o seu irmão. Ele falou assim, eu não falo com meu irmão há muitos anos.
Aí ele falou, então eu acho que é uma oportunidade do senhor conectar novamente seu irmão. Aí dá aquele silêncio e ele fala, quanto custa? Aí ele fala, $5. Daí ele fala assim, então me dê 2. Por quê? Porque ele conectou. Isso. Porque ele trouxe na mente dele a infância dele, a memória afetiva, né? E a tranqueira acabou virando um símbolo de reconciliação com o irmão dele. Você, nesse exemplo, Karina, você está trazendo algo que as pessoas vêm muito buscar dentro dos nossos treinamentos, que é essa capacidade de conexão, né? Como que eu me conecto com o meu potencial cliente para eu fazer uma venda? Como que eu me conecto com a minha equipe para eu conseguir fazer com que eles se engajem num determinado projeto? E você deu um exemplo de um dos princípios de Dale Carnegie. Eu vou pegar o livro que está aqui, porque eu vou... Por favor. Né, até para mostrar para vocês aqui. O princípio diz assim, consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Você percebeu as 2 perguntas que ele fez no início? É verdade. As 2 perguntas foram respostas sim. Isso, deixa eu ver qual é a página aqui. 157. Então, quem tiver essa edição... Depois você mostra a capa para eles. Vou também. mostrar, claro. E quem quiser adquirir o livro também consegue com vocês, direto? Boa a tua pergunta, para a gente dizer que o pessoal consegue o livro na Amazon, né? Ou em Perfeito. qualquer... Não ganhei nada na Amazon para vender, né? Mas, enfim. Qualquer livraria, pessoal. A Dale Carnegie, o autor do livro... Vou mostrar aqui. Então, Dale Carnegie. Esse aqui é o Como Fazer Amigos e Influenciar Eu Pessoas. acho que eu já vi mesmo na livraria. Normalmente ele tem uma capa azul. Esse aqui é uma edição nova, festiva, né? Que saiu. Então, aqui, tá aqui, ó. Faça o outro dizer sim imediatamente. Muito bom, hein? Não vou contar o que diz aqui. Comprei o livro. Venham né? fazer o treinamento. Porque às vezes você vai ler o livro e você vai dizer assim, tá, mas e agora? Como é que eu faço para eu colocar em prática? Que pergunta que eu faço para as pessoas? E dentro do treinamento é isso justamente que a gente faz. Isso aí. Como que você vai transformar esse conhecimento em prática para o teu dia a dia? Excelente. Porque a gente vê muito isso, né? Você deve ter visto muito isso por aí, você empreendedor. As pessoas vêm e oferecem um conhecimento para você. E aí, quando chega na tua realidade, que você precisa colocar em prática no teu dia a dia. Daí não funciona. E aí, a gente vê muita coisa por aí que as pessoas dizem assim, é mais do mesmo. Isso eu já sei. Mas e os teus resultados? Eles são compatíveis com quem aplica isso que você já sabe? Porque se não são, tá na hora... Se não são, tá na hora de você colocar em prática. E esse é muito a nossa tônica dentro da Dale Carnegie. Como que eu te ajudo a você praticar as coisas que você precisa para o teu negócio e para você evoluir, né? Tá, aqui você abriu uma coisa que foi uma discussão dessa semana com a minha equipe, né? Boa. Eu falei assim para eles, me preocupa as pessoas oferecerem curso, mentoria, imersão, dando a entender o conteúdo e nunca entrega o conteúdo. Uhum. Eu dou a entender sobre vendas e no final eu vendo vendas. Eu dou a entender, eu já estou pagando o treinamento. Que eu já vou com a esperança de aprender, de ter uma construção. E quando eu chego lá, para eu tenho que comprar mais alguma coisa. E quando eu compro, eu tenho que comprar mais alguma coisa. Parece aquilo infinito. Eu nunca alcanço. Isso que você disse agora, para mim faz todo sentido, né? A intenção da Dale Carnegie é trazer realmente você para dentro disso e fazer você performar. Perfeito. Até porque assim, né, Karina, vamos lá. Qual que é a tua sensação quando você diz assim, eu comprei um treinamento e aí dentro do treinamento me venderam outro treinamento e eu tô sempre esperando receber aquilo que eu queria que eu comprei lá no início. Qual que é a tua sensação? Não, eu me sinto sabotado o tempo todo. Sim, porque eu tô pagando, eu espero ter o conteúdo. Perfeito. É isso. Então, dentro da Dale Carnegie, o que a gente faz é assim, quando você adquire um treinamento, um programa de desenvolvimento da Dale Carnegie, é isso, é um programa de desenvolvimento, né? Às vezes a gente simplifica, eu simplifico dizendo treinamento, mas é um programa de desenvolvimento. Você adquiriu uma solução. Isso. Tá. Então, que solução é essa? Nós vamos resolver, e aí isso a gente define e deixa claro em conjunto, desde o início. O nosso propósito com esse treinamento é... eu quero aumentar o número de clientes que eu tenho na minha carteira. Eu quero aumentar o meu faturamento. Eu quero reduzir a minha despesa em tal coisa.
Eu quero recuperar a inadimplência que eu tenho aqui. Eu quero vender para clientes maiores. O que você quer na prática? E este será o nosso propósito conjunto. Por que eu digo conjunto? Porque assim, eu vou te entregar uma forma de fazer, eu vou te ajudar a pensar de que outras maneiras você pode atingir os teus resultados. Eu vou te trazer a metodologia da Dale Carnegie para que você pense diferente. E para que você seja capaz de agir de acordo com o teu novo pensar. Excelente. Tá? Agora, se você só for capaz de agir e não fizer, vai adiantar? Não. Então, o treinamento ele também é nesse sentido. Eu vou te acompanhar no que você está fazendo. E aí, a gente tem, inclusive, mentoria individual para eu fazer o acompanhamento. Como está o seu projeto? Me diga o que você está, de fato, fazendo. Vamos analisar qual é o resultado que nós temos. Que é o papel do líder. Então, a gente faz isso para que você saia dali com a solução que você veio buscar. Temos o nosso propósito conjunto, vamos trabalhar em direção a isso. Excelente. O que eu notei aqui, enquanto você estava falando sobre a questão da venda e deu alguns exemplos, assim, a Dale Carnegie, claro, ela trabalha com os líderes e performar. Mas, por exemplo, eu estou numa empresa, eu sou vendedora, líder de venda na empresa, eu posso fazer Dale Carnegie. Claro que pode. Porque senão eles vão ter a impressão, né, que está em casa, que é só o empresário que pode fazer. Não, tá? Você está dentro de uma empresa, você pode performar dentro dela, você pode escalar dentro dela, você pode angariar posições melhores lá dentro. Karina, primeiro, obrigada por me salvar, né? Que é aquela coisa, a gente às vezes está falando de um jeito que acaba não trazendo toda a informação completa. Então, esse viés que você traz, ele é super importante. Para quem é o treinamento Dale Carnegie? A gente tem um dos nossos Carnegie Masters, que é o responsável pela o último grau de certificação nosso aqui no Brasil. Ele costuma dizer assim: é para qualquer um que queira deixar de ser qualquer um. Melhor, sai da caixinha, tá? Isso! Pula para fora da caixa. Você quer fazer... Então, assim, eu tô nessa posição, eu quero uma nova posição na minha empresa, eu vou precisar desenvolver algo em mim. Então, o que eu vou desenvolver? E eu consigo fazer isso. Aí Tanto pode que... ser que vire um empreendedor. Pode ser, mas né? pode ser que não. Pode Isso ser que aí. você entenda. Então, por exemplo, assim, semana passada eu estava no interior de São Paulo fazendo um treinamento para diretores de uma empresa multinacional. É para eles saírem da empresa e empreender? Não. Inclusive, a empresa que estava pagando o treinamento. É porque para que eles consigam performar bem e levar a empresa a um novo patamar. Vai ser bom para eles e é bom para a empresa. Eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe, Monique? Virou moda ser empreendedor. E eu costumo dizer que as pessoas não têm essa obrigação. Elas têm que aprender, claro, o tempo todo se desenvolver. O desenvolvimento ele é eterno, não adianta. É isso assim, ó, a gente tem esse olhar, por exemplo, eu tenho uma menina de 5 anos, você tem esse olhar do desenvolvimento quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. E eu não sei por que a gente botou na cabeça que depois que você virou adulto, você não precisa continuar investindo em te desenvolver. Quer dizer assim, agora eu sou adulto, eu sei tudo. Hã? Como assim? Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim. Ela não mora nesse país, né? Ela mora em outro país e a gente não conversa diariamente. Assim, uma vez por mês, praticamente, né? E tal. Às vezes demora um pouco mais. E ela falou assim para mim... Cá, outro dia, ela me chama de cá, né? Cá, outro dia, eu tava pensando aqui em casa, puxa vida, será que um dia eu vou entrar em contato com você e você não vai dizer que está estudando? Eu falei, acho que não. Falei para ela. Por quê? Porque eu sou curiosa e eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ler. Então, eu sempre estou me atualizando, eu sempre estou envolvida num curso, eu sempre estou envolvida em alguma coisa. Perdão, gente. Que faça sentido para mim, né? Opa, peraí, isso aqui... será que não faz sentido? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Não, ó. Aqui faz sentido. Acho que eu vou fazer isso aqui. Né? Não precisa fazer em todo sentido. Mas se aquilo ali me melhorar em alguma coisa, já é um passo que eu dei. Então, eu faço isso o tempo todo. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém. É porque eu desenvolvi isso com o passar do tempo. E não foi como empreendedora. Né? Desde que nós mudamos de país e voltamos... Isso me virou uma chave, sabe? Dos estudos, da necessidade de aprender outras línguas, da necessidade da comunicação assertiva. E foi isso. Karina, isso que você está dizendo assim, ó, é algo que a gente precisa
muito entender, assim, e é uma coisa que a gente trabalha muito dentro dos programas da Dale Carnegie. Por exemplo, assim, você trouxe. Você desenvolveu, você se tornou curiosa, vamos chamar assim. Ou você se tornou uma aprendiz contínua. Não é que você faz isso. Você é assim. É. Você se tornou esta pessoa que a todo momento está buscando aprender e crescer. Porque daí você não faz só pela tarefa, você está sempre buscando isso porque é algo natural. Então, Não é obrigação. É gostoso, é prazeroso. dentro dos programas da Dale Carnegie, a gente trabalha isso também, assim. Como que você se torna uma pessoa para quem aquilo que você quer fazer é algo confortável, é algo natural. Porque, assim, é necessário a gente expandir a nossa zona de conforto? Sim, a todo momento, para que a gente continue crescendo. Mas se tudo aquilo que você... Assim, você expandiu, e é expandir mesmo, não é sair da zona de conforto. Quando você expande, você colocou dentro da tua zona de conforto coisas que eram desconfortáveis. Então, era desconfortável para mim falar em público, agora é confortável. Quantas oportunidades surgiram daí? Nossa, Monique. E aí, essa é a pessoa que eu me tornei. Eu me tornei alguém que gosta de falar em público. Eu me tornei alguém que gosta de fazer networking. Eu me tornei alguém que escuta quando está falando com as pessoas e por isso tem melhores relacionamentos, tem mais amigos, se dá bem com a família, não tem conflito. Então, não é só o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer, qual a intenção que eu tenho, e é intencional para eu me transformar nessa pessoa melhor. Porque isso é alta performance, né? Aí eu não preciso fazer força para fazer aquilo. Porque se eu tiver o tempo todo fazendo força para fazer aquilo, eu estou gastando a minha energia em algo que poderia estar me gerando resultado. É isso aí. Eu concordo com você. Eu concordo plenamente. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou fazer depois do patrocínio. E nós vamos dar uma sequência por aqui, que nós vamos falar de dentro para fora agora, tá? Nós estamos nesse papo já. E espera que tem coisa boa para vir por aqui. Quero falar para você sobre a WJR Consult, que é uma escola de formação de financistas. Galera, ele acabou de lançar a escola de formação. Se você ainda não conhece a WJR, ela traz um conhecimento para você. Lembra que nós estamos falando aqui de PJ e de pessoa física. Então, se você trabalha numa empresa e quer crescer profissionalmente, você é uma pessoa da área das finanças, ele trabalha você de um auxiliar a um assistente, a um analista e um controller. Então, aproveita esse espaço para você aprender a escalar onde você está ou, de repente, virar essa chave, se tornar um empreendedor e abrir seu próprio negócio, trazendo soluções para dentro das empresas, que as empresas precisam muito. Porque o que bomba sangue é o coração e as veias é o grupo, é os colaboradores. Então, tudo isso vai trazer muita solução para dentro da sua empresa, tá? WJR Consult. Chama o Valenstein lá que ele te ajuda, tá bom? Quero falar também sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online, que leva no conforto do seu lar a medicina e a solução para a sua empresa ou até mesmo para a sua saúde, né? A Mais Brasil Telemedicina hoje tem como mentor o Dr. Sérgio Medeiros, né? Que inclusive, muito obrigada, doutor, dono do espaço aqui do nosso podcast. Ele é um super parceiro e está trazendo hoje de forma muito acessível para as empresas e para as pessoas físicas a consulta no conforto do seu lar, por apenas R$50. Corre lá, Mais Brasil Telemedicina. Aproveita lá, tá bom? Monique, voltando aqui. O papo agora é sério. Ai, meu Deus. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, você falou assim para mim, Karina, eu era uma patrola, eu passava por cima de todo mundo, né? As pessoas vinham comigo já com receio do que iam ouvir. E eu fiquei pensando, onde vai essa conversa? Porque eu estava vendo uma pessoa acessível, de escuta ativa, né? De sorriso largo, de simpática. Eu fiquei pensando, onde está essa mulher patrola que ela está falando, né? E daí você disse do seu desenvolvimento. Você falou assim, Karina, eu levei um choque quando eu entendi que eu não deixava ninguém falar. Eu cortava todo mundo e as ideias não vinham. E aquilo virou uma chave em mim. Você falou assim, ó, aí eu deixava de ver soluções nas pessoas que poderiam trazer isso para mim e o grupo poderia crescer, porque eu era uma líder. Isso assim, desafiador. Você olhar para você e você entender que você era um limitador no crescimento ou na qualidade do resultado que você entregava. E foi isso, sim.
Quando eu fui fazer o Dale Carnegie Course, um pouco antes até, assim, mas com o Dale, essa percepção que você trouxe, né, da solução, ela veio com o Dale Carnegie Course. Eu tinha uma colega, ou na época era uma liderada, e ela trazia as informações para falar comigo, e eu tinha que dar o ok se o parecer jurídico dela estava completo, não estava, se precisava alguma coisa a mais ou não, e para a gente poder validar e encaminhar para a diretoria da empresa. Então, quando ela vinha falar comigo, ela começava a falar do assunto, e aí ela começava a trazer a linha de raciocínio que ela tinha usado para chegar na conclusão X ou na conclusão Y. E quando ela dizia 2 frases ou as 2 primeiras palavras de qual era a linha de raciocínio que ela tinha começado, eu dizia para ela, tá, e aí você concluiu isso? E ela, sim. Eu digo, então, ok. Então, a conversa que ela tinha preparado para levar ali 5 minutos, 10 minutos, porque ela precisava fazer esse passo a passo, eu cortava e fazia em 2 minutos. E depois que passou esse momento, ela foi minha liderada de novo. A gente passou um intervalo ali de 2, 3 anos trabalhando em lugares diferentes, aí dentro da empresa, mas em lugares diferentes. Ela voltou a ser minha liderada, e aí, quando ela percebeu que eu tinha mudado, porque agora eu ouvia o que ela tinha para falar, ela disse, Monique, eu tinha medo de vir falar contigo. E eu precisava me preparar psicologicamente para entrar na tua sala. Porque eu sabia que você ia me interromper. E se você me fizesse uma pergunta sobre o meio do assunto, eu não ia conseguir te responder de bate-pronto, tal o nervosismo que eu ficava. Eu agradeci ela ter me dado feedback, aí ela me disse, não, agora você escuta, enfim. E aí eu comecei a perceber o quê? Ela ainda tem uma memória, que é uma coisa absurda, assim. E às vezes, alguma informação que ela lembrava era uma informação que eu não lembrava. Mas quando ela trazia aquilo, eu dizia, mas então tem mais essa solução que a gente poderia fazer. Ou seja, ela te ajudava a achar mais soluções. Porque às vezes ela não via, né? Mas eu, ouvindo ela falar, eu conseguia ver. Então, isso foi uma virada de chave, assim. De eu entender que as pessoas têm habilidades diferentes. E que velocidade para você fazer as coisas, se você está arrastando as pessoas atrás de você, ela não te ajuda. Né? E aí eu passei pelo processo de, quando eu saí da empresa, num primeiro momento que eu fui assumir um outro cargo, eu não tinha ninguém para colocar no meu lugar. Caramba, porque você não fez sucessor. Não. Aí eu coloquei uma pessoa que o grupo ficou desgostoso porque não ajudou as pessoas a crescerem. E tá tudo bem, né? Mas para mim foi um aprendizado para ela também. Depois eu voltei e numa segunda vez, quando eu tive que sair, a mesma coisa. Eu não tinha alguém preparado. Porque a tomada de decisão era toda minha. Eu fazia as coisas muito rápido. Né? Por isso que eu digo assim, que eu passava por cima das pessoas. Uhum. Né? E eu brinco, a gente tinha, agora mudou o nome do grupo no WhatsApp, né? Mas a gente tinha um grupo que chamava-se Turma do Darth Vader. E o Darth Vader era eu. E na época eu achava bonito, Karina, não vou mentir. Eu achava bonito porque eu era toda poderosa, entendeu? Uhum. Depois eu entendi que eu não era. Eu era uma pessoa limitada, que achava que eu mandando as pessoas fazendo que era o bom, né? Todo o risco estava comigo, toda a tomada de decisão estava comigo. Caramba. Né? E isso é assim... desculpa, é uma burrice. É isso. Eu posso falar, tô falando de mim, é mim. Era uma burrice, porque isso me limitava. Quantas coisas eu deixei de poder fazer por causa disso. Então, vamos dizer assim, né? Se alguém chegasse naquela época e dissesse para mim assim, Mônica, tenho uma viagem para o Tahiti. Você pode ficar uma semana, tudo pago no Tahiti. Você tem quem colocar no seu lugar para você poder ficar uma semana lá? Você não pode levar o celular. E aí eu ia ter que sentar e dizer, não, vou ter que te indicar alguém, porque eu não tenho ninguém para colocar no meu lugar. E eu não posso ir para Tahiti. Caramba. E eu sei que muita gente que está assistindo aqui agora está nessa condição também. De não ter formado sucessor. Porque a gente começa a pensar nisso quando você está querendo parar de fazer o que você faz hoje. E é uma ilusão. Claro. Nós temos que estar formando sucessores o tempo inteiro. E aí isso tem duas questões. Primeiro, eu preciso estar me desenvolvendo para assumir uma nova posição, um novo desafio, fazer algo diferente. Que até para a gente se aposentar precisa de habilidades Sim. diferentes. Verdade. E eu preciso estar formando alguém para dar continuidade no meu negócio.
ou para ficar pronto para o meu lugar. Se eu quero uma promoção, eu preciso ter alguém para assumir o meu lugar, porque daí vai ter condições da empresa me promover. E eu vou ter condições de assumir aquele novo cargo. Porque o que a gente mais vê por aí, Karina, não sei como é que é a tua experiência, mas o que eu mais vejo é assim. O pessoal pega um bom técnico, promove esse técnico, ele vira um líder medíocre, porque o que ele sabe é fazer e não inspirar as pessoas a fazer. E aí você perde o técnico, cai a produtividade e você não tem o líder para engajar essas pessoas. Verdade. Quer dizer, não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Verdade. Ontem, durante uma reunião, eu falava com uma parceira de negócio e eu falei assim, puxa, eu vou ter que pensar numa estratégia aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou dar 2 passos na minha escada. Mas para eu dar 2 passos na minha escada, eu tenho que ter alguém no degrau de trás. Porque se eu precisar voltar o tempo todo para o degrau de trás, eu nunca vou assumir verdadeiramente o passo que eu estou dando para cima, né? Uhum. E aí ela me disse o seguinte, tá, e como que nós vamos desenvolver isso? Eu falei assim, nós vamos criar pessoas que vão fazer o que a gente faz hoje. E ela falou, não é um risco? Eu falei, não, é um crescimento. E ele é necessário, e ele tem que acontecer agora. Então, nós vamos montar uma estratégia para a gente levar esse pessoal junto com a gente. Então, quem está no 1 sobe para o 2, quem está no 2 sobe para o 3, quem está no 3 sobe para o 4. E esse período vai durar tanto tempo, a gente criou uma estratégia para isso, porque daí, quando tiver tudo pronto, aí nós vamos para o 5º andar. Né? E daí ela, ok, não, verdade. Aí, nela, desbloqueou algumas coisas que ela começou, então a gente pode fazer isso aqui. O que você acha de fazer isso aqui? E eu vi que ela foi produzindo conforme o que eu falei, mas na cabeça dela ainda não estava pronto para dar aquele passo. Então, aí quando eu falei isso, né, a ideia foi minha, mas quem produziu tudo foi ela. Uhum. E isso que você falou faz todo sentido para nós, né? A nossa conversa de ontem foi essa, a questão de formar sucessor, de não ter medo dessa sucessão. Se ela não der errado, tudo bem, né? Tem pessoas que eles acham que eles estão preparados para a liderança e não estão. E daí é a hora que você percebe, né? A personalidade das pessoas conta muito, né? E eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, Karina, o estável não serve para ser líder. Eu discordo. Eu acho que qualquer um serve para ser líder, dependendo da função que ele vai ocupar. Isso. Com a personalidade que ele tem. É, isso que você está trazendo, né, Karina? A gente, por exemplo, dentro da nossa franquia aqui em Curitiba, a gente, inclusive, trabalha assim, para várias empresas. A gente faz análise do perfil da pessoa que eles querem promover, considerando o cargo onde essa pessoa, em princípio, deve ser colocada. E aí a gente faz uma trilha de desenvolvimento para isso e para você poder levar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Uhum. Porque às vezes, assim, tem 2 coisas que acontecem. Às vezes, a pessoa até pode chegar lá, mas ela vai levar 2 anos. Você tem 2 anos? Se você não tem esse tempo, você precisa de uma outra pessoa que esteja mais pronta. Uhum. Então, todo mundo pode? Todo mundo pode. Todo mundo quer? Não. E quanto tempo vai levar? Então, quando você está numa empresa, ou quando você está querendo empreender, ou você é o gestor, você precisa fazer esse olhar para as pessoas. Isso é uma coisa, né, também que eu ouço muitas pessoas dizerem assim, o problema são as pessoas. Desculpa, gente, a solução são as pessoas. Se você ainda está olhando para as pessoas como problema, o problema está na gente. em você. Isso, é isso. Porque as pessoas são a solução. Isso aí. E a gente fica chateado porque a gente não sabe como lidar com a pessoa, né? Você às vezes não sabe. Eu fico chateado com a reação da pessoa com feedback, mas é porque eu não sei dar o feedback. Eu costumo dizer assim, Monique, e falar, mas eu não... Karina, eu não... Você fica me questionando com pessoas, mas eu trabalho com produtos. Eu falei, você vende para quem? Para produtos? Esses dias eu falei sobre a questão da inteligência artificial. Eu vejo todo esse movimento excelente em direção a entender a inteligência artificial. Eu digo, nossa, se metade desse esforço fosse feito em direção a entender as pessoas, você já estaria produzindo mais. Porque quem compra são as pessoas, né? Que eu saiba, a inteligência artificial não tem conta bancária com saldo próprio. Isso aí. Então, assim, não estou dizendo deixe a inteligência artificial, estou dizendo aproveite isso para entender melhor as pessoas. Muito bom. Né? Faça esse teu movimento em direção a quem é o meu cliente, quem é a minha equipe, quem é a minha família. De repente, a inteligência artificial ajuda os tímidos, né? Já é uma opção, porque a gente percebe a trava dos tímidos, né? Uhum. Destravar um tímido não é fácil, né? Estou falando de mim, né? Porque eu era a pessoa que... Como eu sou alta, Monique,
Então, se eu chegava num ambiente de aniversário, todo mundo notava. Eu queria me esconder atrás da porta quando as pessoas me olhavam eu entrando, né? Então, tudo isso foi uma construção de longo prazo que foi acontecendo, que virou um prazer. Então, por isso que eu digo que as pessoas podem se desenvolver, sim. Claro. Né? Não é obrigatório. Tem que ser um prazer. E tem que ter um propósito de vida nisso. Isso. Então, o propósito faz toda a diferença, né, Karina? E quando você traz, assim, ó... Eu fiquei ouvindo você falar e fiquei enxergando a cena, por exemplo, do Usain Bolt, né? Que era o corredor lá, velocista, né? Venceu várias corridas. Recordes e tal. Quanto tempo o Usain Bolt treinou? Quanto tempo da vida dele ele dedicou para quando a gente enxergou ele lá nas Olimpíadas, a gente vê ele ganhando, né? Que não levou 10 segundos. Mas tem toda uma vida vivendo aquilo ali, se preparando para ter aquele nível de habilidade. Verdade. Então, no início, ele tinha a habilidade de um corredor iniciante. Depois, ele tinha a habilidade de um corredor médio. Ele só foi adquirir a habilidade de um corredor, um velocista olímpico vencedor, depois de ter feito muitas vezes, ter desenvolvido durante muito tempo. E isso também é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas começam hoje, amanhã não tem o resultado. Ah, não tá dando certo. Calma! Né? Vamos pegar o Michael Phelps, que era campeão de natação, né? Enfim, ele não começou a nadar ontem. E assim, você quer começar a nadar, aprender a nadar hoje, amanhã quer ser o Michael Phelps. É. Então, assim, e isso é uma coisa que as redes sociais fazem, né? Em relação a nós. micro-ondas, né? 5 segundos, pronto, tá pronto, né? Isso. Só que não. Funciona. Só que não. Então, voltamos no papo do início, da questão de vou lá para um treinamento de 2 dias, 3 dias e acho que vou sair dali pronto. E assim, não me entendam mal, a própria Dale Carnegie, nós também temos treinamentos de 2 dias. Tá? Que eu vou te dar o fundamento, você vai treinar uma parte daquilo que você vai fazer e depois eu vou te visitando e vou te acompanhando para ver como é que você tá indo. O importante aqui é você não sair assim. Ó, não é como comprar um produto que você saiu com o produto pronto na tua mão. Eu vou lá, comprei um celular, eu tô levando o celular. Não. Quando você fala de desenvolvimento, quando você fala de resultado, você vai precisar de um tempo de maturação. Né? Então, não adianta. A gente tem que saber dedicar esse tempo e ter essa paciência para poder colher o resultado. E não isentar o que nos destravou, né? Veja, nós começamos falando que você já foi concursada. Hoje você é uma empreendedora. E assim, não dá para anular o concurso da sua vida, porque foi no concurso, foi ali atuante que você entendeu que você precisava da Dale Carnegie. Claro. Ah, isso que você está falando, assim, é maravilhoso. As pessoas, às vezes, querem invalidar, né, a história delas, assim. Não, porque, eu comecei assim. Que bom, você começou assim. E isso te deu condição de você enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. Eu vejo isso muito também em relação, assim, passar por dificuldades. A grande maioria das pessoas de sucesso que eu conheço Já passou. passaram por dificuldades. Concordo. Aprenderam na raça, tiveram que enfrentar. E isso traz uma outra coisa, assim, Dormiram né? pouco, comeram mal, já foram médicos. Daqui a pouco passaram fome, entendeu? Ou ficaram desempregados, começaram, às vezes, a empreender por necessidade. Não é porque... E aí também entenderam que não é porque elas começaram a empreender e deu resultado que aquilo estava pronto. Não, elas precisavam de algo mais para continuar crescendo. A gente tem que estar sempre se desenvolvendo, porque senão muitas vezes a gente olha para as pessoas e diz assim, você. Ah, você precisa treinar, você precisa de um treinamento, você precisa praticar mais. E a gente está olhando para lá, mas não está olhando para cá. Conectando com o que você começou esse bloco, né? Falando do olhar para dentro de nós, assim, da gente entender o que cada um precisa ser. Aquela criança Monique ainda está aí dentro, com as memórias dela. Claro. Aquela adolescente Monique, aquela profissional que passou no vestibular, né? Tudo isso está dentro da gente, né? E me trouxe até aqui, não seria essa pessoa se não tivesse passado por isso. Isso aí. A gente tem que eu sou honrar muito isso. bagunceira, assim, sabe, Monique? Bagunceira, assim... Eu sou muito organizada com coisas, mas eu sou uma pessoa farreira. Eu gosto de fazer bagunça, eu gosto de conectar, eu gosto de tirar sarro dos meus amigos. Eu gosto disso. Esse ambiente, eu sou festeira, eu sou bagunceira. Mas, assim, quando você me vê falando, você percebe que eu tô centrada no que eu tô fazendo, eu sou organizada nos meus pensamentos e tudo, né? E os meus amigos costumam dizer, né? Ah, quem vê você naquele vídeo bonitinha lá não sabe o que você é, né? Depois, porque eu ainda sou aquela menina. E eu não desvalido ela.
por que aquela menina me trouxe até aqui, né? E quão importante é as nossas memórias, né? E hoje eu faço um gerenciamento das minhas memórias difíceis, né? Trazendo ela para a carreira que ela me trouxe. E não desvalida, de verdade. Mas por muito tempo eu fiquei pensando, para que eu estou aprendendo isso aqui? Para que eu estou passando por isso daqui? Foi um questionamento, né? Depois que você amadurece, você entende e consegue olhar para trás com outro olhar, né? E eu vejo muitas pessoas questionar isso no mundo empreendedor, tá? Sabe que em Dale Carnegie a gente trabalha muito isso alinhado com o que você trouxe, Karina, no seguinte sentido. Nada do que te acontece, eu vou colocar assim, né? Nada do que te acontece é bom ou ruim. Só é. O fato só aconteceu. Boa ou ruim é a tua perspectiva, a tua percepção em cima daquilo. E eu vou dar um exemplo que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eles trazem ali 2 jovens que tinham um pai alcoólatra. Tá? Bom exemplo. Isso. Então, tinham um pai alcoólatra, viveram essa realidade em família. Anos depois, os 2 jovens, agora adultos, foram entrevistados. Um alcoólatra e o outro totalmente abstêmio. Pergunta que foi feita para eles. Por que você é abstêmio? E o rapaz respondeu. Vindo de uma família como eu vim, que meu pai era alcoólatra e tendo visto que eu vi, eu só poderia ser alguém que não bebe. O irmão dele, alcoólatra. E foi perguntado pro irmão. Por que você é assim? Vindo da família que eu vim, tendo o exemplo que eu tive, eu só poderia ser um alcoólatra. Isso. Então, não existe isso, né? A gente tem que parar de terceirizar a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Isso aí. E eu sei que é duríssimo dizer isso, assim, e eu sei que talvez eu estou correndo o risco até de ser mal interpretada. Mas o que você vive hoje foi o que você escolheu. É isso. Bom ou ruim, você escolheu isso. Você está escolhendo isso. Eu sou mal interpretada porque eu falo muito isso, tá, Né? Monique? Então, às vezes as pessoas dizem, Karina, mas olha, onde a vida me trouxe? Não, onde você se trouxe. Isso. E aí, eu não tô falando, gente, fatos vão acontecer que não estão na nossa mão. Tá tudo certo. Não tô dizendo que você está escolhendo necessariamente os fatos. Mas você está escolhendo, sim, a forma como você reage a esses fatos. Concordo. E os resultados que você tem daí. Porque Concordo. eu posso ver pelo positivo ou pelo negativo. Eu posso focar no problema ou na solução. E a escolha é minha. E aí, vou conectar de novo com a questão da liberdade que eu trouxe. A liberdade que eu sou apaixonada é essa, de que todos os dias você pode escolher qual é o caminho que você vai fazer. É isso aí. E quanto mais você conhecer a você mesmo, Perfeito. mais você vai conseguir fazer escolhas que vão te levar onde você quer estar. É isso. Perfeito. E aqui teriam N exemplos, né? Nossa! A gente poderia dar N exemplos aqui. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente finalizar já aqui, Monique. Um profissional, quando ele vem e fala com a Monique para... Olha, eu analisei, né? Eu li o livro, eu vi, né, os cursos que vocês têm, né, esse treinamento. E daí, assim, por onde que eu posso começar? Por qual treinamento eu posso começar? Porque, às vezes, ele acha que tudo faz sentido para ele, mas ele não sabe, onde que puxa o fio dessa malha aqui, né? Vocês dão esse direcionamento também para o profissional? Excelente a tua pergunta. E traz, inclusive, nela um diferencial da Dale Carnegie, que é assim. Eu tenho os programas abertos, você pode olhar lá as competências, mas a gente sempre faz uma entrevista com quem quer vir para o treinamento. Por quê? Porque eu preciso fazer essa escuta e entender que tipo de resultado você quer. Porque, por incrível que pareça, as pessoas às vezes chegam lá pedindo remédio e não buscando solução. Né? É como se eu fosse no médico, num cardiologista, e eu chegasse lá e dissesse para ele, doutor, eu preciso fazer uma ponte safena, porque eu tô, né, com uma dor aqui. Não, você me traz a dor, você me traz o resultado do como você quer ficar, e aí a gente vai identificar, dentro das soluções que nós temos, qual é a solução que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então, sim, a gente dá essa orientação, a gente faz esse processo através... Às vezes, uma entrevista é suficiente, às vezes a gente precisa fazer uma análise de perfil, uma coisa um pouco mais complexa. Depende muito de qual é o resultado, depende se é individual, se é empresa. Mas o importante aqui, né, Karina, é que é esse olhar da Dale Carnegie. É assim, cada pessoa é única, cada pessoa precisa desse cuidado nosso em entender o que você precisa para o seu próximo passo.
E qual o próximo passo você quer desenhar para você? Porque às vezes nem isso as pessoas sabem. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Senta, conversa com um dos nossos consultores, entende qual é o seu momento, a gente apresenta soluções. E aí você pode tomar a decisão. Quero, não quero, venho, não venho, venho agora, venho amanhã. Né? Aí com base também, inclusive na tua capacidade de tempo, de investimento, do momento. Perfeito. Para finalizar, presta atenção nessa pergunta. O que muda depois da Dale Carnegie? O meu negócio ou eu? Pergunta capciosa, dona Karina. Eu diria que o que muda são os dois. Desde que você mude. Então, começa por você. Se você mudar o seu negócio, os seus relacionamentos, a sua família, o seu entorno vai mudar. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma frase que eu li na adolescência e que faz muito sentido para mim e tem a ver com isso que você perguntou. Porque se você quer mudar o mundo, comece por você. É isso. E é isso que muda na Dale Carnegie. Pegou a dica? Se não pegou, volta lá, uns segundinhos aqui. Ouve a pergunta, ouve a resposta. E depois volta de novo, se precisar, tá? Importante é entender o que nós estamos tentando transmitir para você aqui hoje, tá? Não é vender o curso. Não é vender o curso. É melhorar você como pessoa. Eu entendi e virei uma chave depois que eu entendi que quem tinha que mudar era a Karina para o negócio dela crescer. E isso tem sido uma contínua, assim, desde sempre, né? Uhum. Até o meu próprio marido falou um dia para mim, ele falou assim, eu não tenho muita paciência com tecnologias que não funcionam, né? Tanto que o nome da minha empresa é F5, porque era contra o Alt Del, né? E ele falava, atualize, Karina, dá uma atualização, né? Espera um pouquinho, não é assim, né? Dá espera, dá de novo, espera, Sim, né? porque às vezes quando a gente faz isso até piora, né? Demora mais. Daí vai abrindo várias abas, né? Então, ele falou assim, incrível como você começou a se desenvolver e buscar isso de forma assim acelerada, né? Porque mudou de dentro para fora, né? E o mais interessante, eu estou casada há mais de 20 anos, há 20 anos que ele me dizia isso, né, Monique? Então, assim, isso não foi o suficiente para me destravar. Eu tive que olhar para dentro. Em algum momento eu senti essa necessidade de olhar lá para dentro e trazer para fora, né? E quando eu trouxe para fora, eu fiz exatamente o que eu falei ali. Eu parei de olhar o que foi ruim, eu comecei a ver como aprendizagem, eu comecei a ver aonde eu poderia chegar, e hoje eu sei onde eu quero chegar. E eu tenho uma estratégia para tudo isso. E eu sei que em algum momento eu vou ter que recalcular a rota de novo. Isso. E não tem nada de mal nisso. A gente mudar a mentalidade, né, Karina? De pare de procurar um culpado ou de quem é a culpa. Isso. E comece a se responsabilizar por um novo resultado. Isso mesmo. Você já falou sobre o livro? Está aqui o livro para você. Foca aqui no livro para o pessoal de casa ver. Quero saber como faz para encontrar a Monique, como faz para encontrar a Dale Carnegie, como faz para fechar negócio. Boa, então a gente tem no Instagram, vocês podem procurar por mim, @MoniqueReal, ou a Dale Carnegie, @Dale Carnegie Brasil. A gente tem um site também, portaldalecarnegie.com. Você encontra lá os nossos programas. E ali também tem os telefones dos nossos escritórios no Brasil inteiro. Então, você consegue ali encontrar a forma de conexão para que você consiga falar conosco. E depois, se você quiser, a gente pode mandar para o pessoal, deixar aqui, né, o @ tudo mais, para vocês conseguirem fazer contato conosco. Se você não conseguiu pegar todas as informações e quiser entrar em contato com a F5 também, por aqui a gente está acionando você com a Monique também diretamente, né? Você também atende online, se a pessoa está lá no Rio de Janeiro, por exemplo, e quer fechar negócio com a Monique, né? Então, como é que funciona? Maravilha, Karina. A gente faz o atendimento online ou presencial. E às vezes, assim, você faz a ponte comigo aqui e aí a gente vai entender que você quer alguma coisa presencial. Eu vou te colocar em conexão com a pessoa que está lá, fazer essa ponte, te apresentar. Aí a gente conversa junto para você também se sentir seguro, né? Essa coisa do vamos juntos para que o resultado seja bom. Porque na Dale Carnegie a gente também fala uma coisa que é assim, One Carnegie, uma Dale Carnegie no mundo inteiro. São 87 países em que a gente está, 111 anos de experiência, né? E a gente valoriza muito isso, assim, a gente sabe que nós temos esse tamanho, essa expertise, essa capacidade de entregar resultado para o nosso cliente, porque nós trabalhamos como um só.
Então, através de mim, tu me coloca aqui à disposição para fazer essa ponte para você também. Você vai saber que vai estar recebendo o apoio, está recebendo a tecnologia de uma empresa que não está fazendo experiência com você. Ela já está consolidada no mercado há 111 anos. Perfeito. Monique, muito obrigada pela tua presença hoje. Foi uma satisfação recebê-la. Já não é a primeira vez que nos encontramos e todas as vezes que nos encontramos eu aprendo muito, né? Eu quero agradecer, assim, de verdade mesmo. Eu percebo que o teu conhecimento é de dentro para fora e que você vive muito isso que você está pregando, né? Sobre alta performance. Obrigada pela oportunidade, Karina, de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se ver mais vezes, né? Você e os nossos empreendedores também. Desejo para vocês muito sucesso. Coloquem em prática tudo aquilo que vocês têm de conhecimento. É assim que vocês vão alcançar uma melhor performance no teu dia a dia. Perfeito. Obrigada, Monique. Para você que nos acompanhou aqui, falamos sobre alta performance, né? E falamos sobre como você se desenvolver como pessoa e como profissional e desenvolver isso dentro da sua empresa. Não conhece ainda? Dale Carnegie, tá? Tá aqui o livro para vocês mais uma vez. Né? Procura a Monique ou procura a gente aqui, que a gente conecta você, porque esse é o intuito desse canal, trazer para você conhecimento sem custo nenhum, tá? Mais uma vez, inscreve no canal, ajuda a gente, dá um like aqui e manda esse endereço aqui dessa entrevista para quem possa fazer sentido e possa ajudar o teu amigo empreendedor também, tá? Porque assim, aqui é assim, se aconteceu algum problema e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais, tchau, tchau!